Bom, continuamos aqui no nosso momento Economia Sem Alquimia e a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, que é mercado de trabalho. Principalmente quando a gente está pensando em jovens aprendizes que estão entrando aí no mercado de trabalho, começando, tendo o primeiro emprego, muitas vezes. E, bom, a Câmara dos Deputados deve votar, essa é a expectativa, ainda nesta semana, o que é chamado de Estatuto do Aprendiz. É uma proposta que promete dar um pouco mais de segurança jurídica à lei da aprendizagem e abrir também caminho para até 1 milhão de novas vagas formais. Para a gente poder entender um pouquinho o que está em jogo com essa votação, os desafios e também perspectivas para o jovem aprendiz, a gente vai conversar agora com a Keuri Chanzi, que é diretora de assistência social da Rede Cidadã, que é uma das maiores entidades de inclusão produtiva do país. Seja muito bem-vinda à 98 News, bom dia. Bom dia a todos aí presentes no estúdio, a quem nos ouve. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente essa semana e falando sobre esse tema. Prazer é todo nosso de te receber, muito obrigada pela disponibilidade. Eu começo te perguntando como que na prática, né, esse Estatuto do Aprendiz pode abrir essas vagas, né, até 1 milhão de novas vagas para o mercado de trabalho voltado para o jovem aprendiz. Na prática, qual que é o gargalo que esse estatuto pretende destravar aqui para o nosso país? Ah, sim, vamos lá. Bom, o programa de aprendizagem, ele não é novo, né? Não é recente. O programa de aprendizagem, ele já consta aí da nossa Constituição, então desde 1943, algo, já funciona, já existe no país, né? E em 2000, quando foi promulgada a Lei 10.097, é que houve um avanço, né, no número de atendimentos, né, de contratações de jovens como aprendizes no Brasil. E foi daí que, além do Sistema S, que hoje executam também o programa de aprendizagem, as entidades formadoras, né, assim como a Rede Cidadã, que eu hoje trabalho, pudemos também começar a realizar, a desenvolver programa de aprendizagem. E desde então, eu digo a gente, porque eu estou na inclusão, né, produtiva de jovens há mais de 30 anos, então já passei por tantas mudanças, tantos governos, né, e vira e mexe a gente tem uma ameaça ao programa, né, à lei da aprendizagem. Foram muitas medidas provisórias, foram muitas tentativas, né, de redução dessas vagas. E a nossa intenção com o estatuto é trazer, sim, uma maior estabilidade, né, principalmente modernizar essa lei, que vai comemorar agora, em dezembro, 25 anos, né? E a gente entende que uma a necessidade, né, e a grande mudança que o Estatuto traz como segurança jurídica é a simplificação do cálculo de cotas para as empresas, né? Para identificar, porque hoje a empresa ela é notificada pelo Ministério do Trabalho, e é o Ministério do Trabalho que identifica qual será a cota dessa empresa, o número de aprendiz que ela deve contratar. E hoje é um cálculo que passa principalmente por uma questão muito subjetiva. E aí a gente entende que uma das propostas é a mudança, é a simplificação no módulo de cálculo. Nós temos hoje 650 mil aprendizes registrados em regime CLT no país. Mas o potencial de vagas das empresas de pequeno e de grande e médio porte, de médio e grande porte, é para alcançar mais de 1 milhão de vagas, né? E uma outra é, possibilidade que o projeto, né, que a lei traz, é que empresas de médio porte, de pequeno médio porte, elas podem receber incentivos fiscais e principalmente a administração pública, que hoje não faz parte do rol de empresas obrigadas a contratarem aprendizes. Então, se tivermos a própria administração pública aderindo, né, à contratação de aprendizes e as empresas de pequeno e médio porte, certamente nós alcançaremos mais de 1 milhão de vagas, que é a Keuri, nossa expectativa. bom dia, quem fala contigo é Júlio Vieira. O Brasil vive um momento de apagão de mão de obra em alguns setores da economia e vive esse desafio de trazer o jovem para esse mercado de trabalho, inclusive fazer com que esse jovem se sinta atraído por essas oportunidades em diferentes setores. Você acredita que, caso esse projeto avance,
será uma ferramenta importante para lidar com esse apagão de mão de obra, por meio dessa modernização, de um caminho mais fácil, com menos burocracia nesse processo? Certamente. Ela já é um apoio para isso atualmente, né? Essa crise que muitos, né, chamam, nomeiam de crise, né? Da própria geração Z, que tem uma resistência ao contrato CLT, né? O programa de aprendizagem já vem e desmistifica isso, quebra esse paradigma, né? As oportunidades de formação, de cursos que são oferecidos, porque essa é a grande diferença. Não é um programa simples de emprego, não é um programa simples de geração de renda, né? Nós temos hoje um programa social, a aprendizagem é uma política pública. E esse aprendiz, esse jovem, esse adolescente, ele tem a oportunidade de que, enquanto ele aprende uma atividade prática, né, enquanto ele tem ali a oportunidade de vivenciar na empresa, ele recebe uma formação, ele recebe cursos. E essa orientação, ela não é só técnica. A gente passa por questões de valores, conceitos ligados à família, a relacionamento, à hierarquia, ao emocional, então questões comportamentais. Isso tudo para que ele tenha uma visão diferente, do que é o mundo do trabalho, né? Claro, tem os seus desafios, né? Mas como que a juventude passa por essa experiência do primeiro emprego, que ela pode ser de muito sucesso ou também muito fracassada, né? E combater essa experiência negativa que às vezes eles possuem com o emprego informal, né? Com o trabalho infantil. E aí ele já tem toda uma herança de experiência negativa e tudo que ele pensar como sua trajetória de emprego, já vai pensar logo naquela experiência de ajudante na feira, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma formação, nenhuma orientação, né? Então, certamente, hoje, a aprendizagem já contribui para responder esse apagão de mão de obra, porque é nessa experiência de formação que a empresa absorve, logo que ele conclui o programa, como um colaborador efetivo, já na empresa, formado com seus valores, formado com a sua filosofia, né, com as experiências que a própria empresa oferece. Legal. Eu queria pegar um pouco do gancho do que o Júlio trouxe para a nossa conversa. Eu estava até buscando, recuperando um estudo que foi divulgado no início desse ano, em abril, pela FGV, com dados da PNAD contínua do IBGE, que mostra que o desemprego entre jovens brasileiros de 18 a 29 anos é mais que o dobro do que o que foi registrado na faixa etária de pessoas de 30 a 59 anos. Hoje a gente tem algumas críticas voltadas a esse programa de jovem aprendiz, que trazem alguns pontos, Keuri, que eu queria que você comentasse um pouco para a gente, que é um programa talvez engessado, que não é muito adaptado para a realidade justamente do que você trouxe de pequenas empresas, não há essa não é tão adaptável para pequenas empresas, vou colocar assim. E aí eu queria um pouco do seu olhar, não só também na parte social, que acho que você falou muito bem, tanto que isso traz de retorno para esse jovem que está ingressando ali no mercado de trabalho a partir dos 16 anos, mas também para o retorno econômico para essa empresa. E não só para a empresa, para o país como um todo, né? Para a cidade onde que essa empresa está localizada, que tem um jovem aprendiz, para o Estado, para as partições públicas, que você muito bem colocou, que hoje não estão ainda nesse processo. Eu queria um pouco do seu olhar voltado para essa parte econômica também. Sim. Uma das nossas proposições no PL envolve também, quando a gente fala modernizar a lei, né? Que vamos completar aí 25 anos, e esse jovem de 25 anos atrás, da 10.097, já não é o mesmo. O mercado não é mais o mesmo, a economia, né? O meio ambiente. Então, certamente há uma necessidade de modernizarmos a lei. Então, é nesse sentido também que a gente fala que é uma oportunidade, né? Essa que muitas críticas surgem com relação à estrutura, que talvez seja muito fechada, muito amarrada. Temos hoje na legislação atual a estrutura pedagógica que as entidades formadoras, junto com as empresas cotistas, elas precisam seguir, né? E toda a entidade, ela possui um técnico responsável por esse diálogo com a empresa, com o aprendiz, né? Com o próprio Ministério do Trabalho, porque a gente precisa fazer um programa que ele seja tripartite, né? Então, assim, temos vários atores que
fazem e levam ao sucesso do programa. Quando um desses atores falha, é essa crítica que a gente recebe, né? Que é um programa engessado, que os jovens não têm interesse. Mas a nossa proposta nesse PL é de exatamente modernizar, né? Flexibilizar em termos de estrutura do programa, trazer novas disciplinas, novos conceitos, né? Que hoje a gente vê uma necessidade enorme, junto ao próprio Ministério do Trabalho, aos auditores fiscais, que são excelentes parceiros quando algo surge e que a gente não tem como, isso não estava escrito em manual nenhum, né? Como que a gente lida com aquilo? Então, eu digo que flexibilizar e modernizar, principalmente essa estrutura, está previsto nesse PL, que a gente entendeu que é uma necessidade, né? Já estamos com uma longa jornada traçada aí, e ouvimos muito os jovens, né? Eu quero pedir licença aqui. Essa semana eu estou em Brasília, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Juventude, que foi ontem. Então, essa semana tem uma jornada de eventos acontecendo aqui em Brasília. E ontem foi lançada a campanha nacional, né, do Pacto Nacional, de Inclusão Produtiva das Juventudes. Então, a gente ouve como pauta, debate, desejo e necessidade das juventudes, são muitas, que a inclusão produtiva é uma delas, né? Então, vamos sim trabalhar para flexibilizar e modernizar a estrutura do programa para atender aos diversos atores, da pequena empresa à administração pública, por exemplo, né? Kiori, você falou um pouco sobre esses movimentos aí em Brasília, inclusive em busca dessa introdução desses jovens na produtividade. E eu quero fazer uma pergunta até pegando esse momento atual do mercado, em que há muitas transformações, por exemplo, por tecnologias como inteligência artificial, e hoje a gente tem os jovens se preparando para um mercado que, dependendo, ele nem sabe a profissão que ele vai ter daqui a 5, 6 anos, e nós nem sabemos se essa profissão ainda existe. Diante desse movimento que tem acontecido muito rapidamente, na visão de vocês, qual que é a necessidade de um olhar para os próximos 10 anos quando a gente fala de aprendizagem profissional aqui no Brasil? É um tema que tem surgido em vários momentos nossos, né, de debates aqui, de diálogos, com todos os setores, né? A gente precisa trazer tanto a juventude para falar qual a sua expectativa, né? E o mercado, para dizer assim, é o que eu espero e é o que eu busco hoje, inclusive, né? A gente falou do apagão que está acontecendo agora, então assim, não adianta muito falar só das profissões do futuro, são as atuais, né? Tem sido para nós, entidades, essa busca constante de aprimorar o que nós temos trabalhado com eles em termos dessa tecnologia, da questão da educação, né, de um modo geral, das profissões que hoje demandam que tipo de qualificação e onde ele pode encontrar, né? É preciso reforçar que a gente fala muito de um jovem que hoje busca o programa de aprendizagem, um jovem que está em situação de vulnerabilidade. Então, há um ideal comum de que esses jovens são muito fera e sabem tudo sobre tecnologia. Não. Eu tenho muitos jovens da periferia que ainda utilizam o computador da escola para ele fazer os seus trabalhos, as suas atividades. Então, eu também recebo um público com uma carência de conhecimento, da tecnologia muito grande. Então, a gente trabalha do básico ao avançado para demonstrar para ele o que o mercado está aí oferecendo, demandando e como que a gente pode buscar e levar para eles, né? Então, eu acho que esse movimento que vem acontecendo com o olhar para as juventudes, para as necessidades do mercado e da juventude, é que vai gerar o sucesso, né, para essa relação. Porque as empresas hoje elas têm essa necessidade e demonstram muito como é legal essa interação, né, esse movimento intergeracional em que eu tenho aquele mais experiente, um jovem que está chegando agora. E é nesse sentido que a empresa ganha, porque esse jovem traz energia, traz uma visão diferente, ele é disruptivo, então, assim, nada para ele, não existe barreiras, né, muito certas, ele avança e ele quer chegar mais à frente, e às vezes a gente tromba com uma dificuldade e já para. Então, ele é ousado, né, ele é curioso, ele é criativo.
Então, são essas competências também, sabe, que eu acho que vão muito mais além só do que o conhecimento técnico. Então, a inteligência artificial, se ela não vier acompanhada da criatividade, da curiosidade, dessa visão, né, de futuro, ela fica obsoleta, né? Ela fica ali só mais automática e repetitiva, né? Então, trabalhar também essas competências aliadas ao que a tecnologia traz é fundamental para a gente formar, a gente fala uma formação integral desse sujeito, né? Que está em formação, em desenvolvimento, né? Para que não seja uma utilização da internet, da tecnologia, de uma forma banal, né? Sem muita efetividade, né? Essa foi a Keuri Chanzi, diretora de assistência social da Rede Cidadã. Mais uma vez, eu te agradeço muito pela disponibilidade, por esclarecer esse tema que é tão importante, né? Afinal de contas, estamos falando de mercado de trabalho, girar renda, profissionalizar esses jovens que querem, precisam e devem estar também no mercado de trabalho. Muito obrigada e até uma próxima.